O vídeo de hoje é muito forte. A gente está recebendo aqui no Pod Crente pastor Luciano, missionário Fred Labareda e mais uma vez com a gente o apóstolo profeta Nassif Chamon, todos da Igreja Vida, aqui de Conselheiro Lafayette. A gente vai tratar do assunto mundo espiritual e mundo natural, qual a legalidade, se eles vivem em paralelo. A gente vai conversar como ouvir a voz de Deus. Vamos entrar profundamente no assunto profecia, como é se receber a profecia e liberar a profecia. E vamos falar também de uma foto que aconteceu há 12 anos atrás, no monte. Ele vai explicar tudo direitinho. Quando colocou fogo na cruz, o que apareceu nessa foto é sobrenatural, é muito forte. Não vou mostrar agora não, para vocês assistirem o vídeo todo. Se inscreve, deixa o like, compartilha, assiste todo o vídeo, porque o assunto hoje aqui vai ser tremendo, vai ser bênção. Muito bem-vindos. Obrigado. Para a gente é uma honra, novamente estar aqui, representando não somente o reino do Senhor, mas também o povo todo lá do Ministério Apostólico Vida. Um abraço a todos lá que vão estar nos assistindo e compartilhando. Amém. É sempre uma honra estar com vocês aqui, né? Obrigado, a gente que agradece. Missionário. Só agradecer, o convite. Quando o apóstolo falou comigo assim, cara, hoje a gente vai estar num trem muito top. O que será? Eu já imaginei que a gente já está em uma igreja, né? Porque ele disse me chamar para congresso do nada. Aí quando ele falou assim que a gente já está no Pod Crente, eu me senti muito honrado. Falei, poxa, eu não posso falar não como resposta. Então a gente está aqui hoje. E quem vence é o reino, né? Amém. Quem vence é o reino. Amém. O Pod Crente, o intuito realmente é ter seguidor, crente e não crente, que a palavra tem que chegar. Né? Pastor Luciano, muito bem-vindo. Amém. Eu venho agradecer essa oportunidade, pelo convite do nosso presidente apóstolo Nassif, para ter feito esse convite, Eu falei assim, puxa vida, entrevista, primeira vez, a gente fica um pouco acanhado, Mas a gente costuma colocar barreira mesmo, a gente mesmo fala assim, eu não vou, eu não vou. Não, eu vou porque é oportunidade, é Deus chamando, Porque um homem usado, eu falei assim, saiu da boca dele, então tem que estar disposto. Amém. Amém? Amém. Apóstolo. Sim. Mundo espiritual, mundo natural, qual a ligação? A pessoa tem que ter medo do mundo espiritual? Não? Fala pra gente. Boa noite a todos, Quero agradecer de novo, essa oportunidade que nos é dada para falar sobre o reino do Senhor, que sempre assim, algo que me deixa muito feliz, em ter a honra que também de estar recebendo aqui, os nossos filhos na fé aqui, o pastor Luciano, esse grande homem de Deus, o missionário Fred Labareda. O missionário Fred Labareda é um que estava comigo no dia dessa foto, porque o missionário Fred Labareda ele tem 15 anos praticamente que ele nos acompanha, Um tempo ele ficou em outro ministério, mas acabou voltando para a honra e glória do Senhor, e é uma honra ter todos aqui. O mundo espiritual e o mundo natural ele funciona como um reflexo. Eu preguei sobre isso, foi sexta-feira? Foi sexta-feira? Domingo ou sexta? Acho que foi sexta. Sexta-feira eu preguei sobre isso. O mundo terreno é um reflexo daquilo que acontece no céu. Então o mundo terreno ele é menor que o mundo espiritual. Sim, tudo aquilo que acontece, por exemplo, quando Salomão vai construir o templo do Senhor, a Bíblia diz que Salomão ele vai construir com as medidas certas o templo, a arca, tudo certinho. E a Bíblia relata que quem vai dar as instruções é o próprio Deus levando Salomão em visão ao céu. Ou seja, aquilo que tinha no céu agora ia ser refletido na terra. E é assim que as coisas acontecem no mundo sobrenatural. Às vezes nós deixamos algumas dúvidas no nosso coração em relação assim, será que realmente, muitas perguntas, existem demônios, existem anjos, existem, o mundo espiritual ele é muito forte e presente no meio natural. Hoje, para a gente estar aqui, por exemplo, foi uma guerra para você, Sim. Tá aí meio gripado, para nós chegarmos até aqui, carro estragado. A Kombi quebrou. Exatamente. Isso tudo é o inimigo tentando trabalhar contra. É o inimigo tentando trabalhar contra aquilo que o céu já havia determinado. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, no capítulo, eu até separei aqui, no capítulo de número 1 de Gênesis, 1:27, vai falar sobre a criação. E no capítulo 1:20 e no capítulo 2:21 vai falar sobre a criação de Eva.
É interessante que às vezes a gente fica assim, como é que foi isso aí? Deus criou o homem ou a mulher primeiro? Quem Deus criou primeiro? Aí alguns vão dizer, não, Deus criou Adão e tirou da costela de Adão Eva, então Deus criou primeiro Adão. Não, Deus não criou primeiro Adão. No capítulo de Gênesis 1, 27 e 28 vai se dizer assim, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, aquilo que já estava criado no céu, agora ia ser reflexo na terra. Quando Deus agora cria o homem com as suas próprias mãos, Deus agora vai dizer, ó, você precisa de uma disjuntura. Então o que ele vai fazer? Aquilo que já estava no céu, ele vai trazer para a terra. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar? Não, ele não vai criar, ele vai formar. Ele vai usar algo que já existe para formar a Eva. Ele vai tirar uma costela de Eva. Então o céu, ele é muito, o mundo espiritual, ele é muito forte. Tudo aquilo que nós vivemos aqui hoje é reflexo da vida que nós temos no mundo espiritual. Se você ora mais, você tem mais. Se você busca mais, você recebe mais. Se você é uma pessoa que não ora, não busca, suas lutas serão maiores, suas decepções serão maiores, por causa de que Deus não me ama, mas Deus, ele é galardoador daquele que o busca. Verdade. Então nós precisamos ter essa busca no mundo espiritual. E o mundo espiritual é sobre legalidade. O tipo de vida que a gente leva da legalidade, ou seja, o mundo funciona como leis. Se você está ali com o mundo com a vida toda atrapalhada, pecando, tal, não sei o quê, o mundo espiritual tem mais legalidade na vida, consegue atingir mais a pessoa? Por exemplo, vamos lá. O mundo espiritual, o que Jesus vai dizer? O que Deus vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, que ele não veio para quebrar a lei, né? Ele veio para confirmá-la. Ou seja, a lei do homem aqui na terra, ela deve ser respeitada. Então, quando eu desrespeito uma lei da terra, uma lei terrena, eu abro uma lacuna, eu abro uma brecha na minha vida, onde o inimigo ele pode trabalhar, pode usar contra a minha própria vida. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, a ter uma vida em santidade na igreja e também fora dela. Eu não estou falando dessa santidade pintada. A gente já veio que uma vez causou uma certa polêmica, eu vou falar de novo, a gente é bem diferente de muitos pastores, porque a gente não pinta essa santidade. Eu costumo dizer sempre, se tem um pecador aqui na igreja, o maior sou eu, porque eu conheço a Bíblia muito mais que muitos lá e talvez viva ela menos. Se você vai viver, alguns dizem assim, esse pastor não está vivendo o que prega, mas calma aí, esse pastor não está vivendo isso, se você não vive, você não pode pregar, mas você prega a si mesmo, você prega a Cristo. Uhum. Porque se nós pregarmos a nós mesmos, hoje aqui nós não estaremos nem aqui, né? Porque a gente peca o dia inteiro. É verdade. Nesse assunto, Adão, quando pecou, ele escondeu de Deus, né? Deus, toda a viração, 18 horas, vinha ter relacionamento com Adão, e Adão escondeu de Deus. Então, se eu tiver em pecado, é bom que eu não pregue? Vamos lá. Primeiro, Adão não poderia ter escondido, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, por que Deus vai chamar Adão? Adão, onde estás, Adão? Onde estás? Deus não queria saber onde Adão estava escondido, porque Deus sabia. Deus queria saber aonde o pecado tinha distanciado Adão dele. Então, o que acontece? Quando nós estamos vivendo uma vida promíscua, vamos dizer assim, uma vida onde nós somos algo no altar e somos outro fora, nós precisamos consagrar as nossas vidas. Nós precisamos nos separar. Eu não aconselho ninguém subir no altar de qualquer forma, mas eu também não sou aquele cara que vai... Eu creio assim, tem igrejas que disciplinam, tem a disciplina. Eu também tenho a disciplina na minha igreja, não disciplino assim de qualquer jeito toda hora, porque a disciplina era uma forma de você despertar a pessoa ou matá-la. Eu acho que a disciplina deve ser justamente você colocar mais coisas, botar num grupo de estudo, fazer estudar, para a pessoa crescer. Porque quando você disciplina e afasta uma pessoa totalmente do convívio com a igreja, existem igrejas aí que disciplinam a pessoa, que a pessoa não pode ceiar porque ela está disciplinada. Mas o nosso Deus não perdoa quem se arrepende? Então, se Deus perdoou, quem somos nós para condenar?
Então, se um cara, ele pecou, se me perguntar assim, você crê que um cara que pecou, ele vai chegar, vai pedir perdão a Deus e Deus vai usar ele? Eu creio. Se ele pedir perdão genuinamente, eu creio. Porque eu já fui, como eu disse para você uma vez que a gente teve aqui sobre o meu testemunho, vivi no mundo das drogas, e eu já fui numa boca de fumo buscar droga, bati, ninguém atendeu. Quando a janela se abriu, era um cara, e ele falou comigo, sai daqui, porque Deus tem obra na sua vida e o diabo está querendo te matar. Aquele cara estava dentro da boca de fumo. Né? O lugar que você... Por exemplo, é muito mais fácil eu achar José no meio da igreja do que eu achar um José no meio da boca do fumo. Porque eu não vou buscar José lá, mas foi lá que encontraram José, dentro de uma cela. Então Deus, ele trabalha de uma forma tão poderosa que ele ultrapassa a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Aquilo que a gente fala assim, não tem jeito, Deus vai lá e muda. Aquilo que a gente fala assim, não, isso aí não pode, é aquele que Deus quer usar. Então eu acho que nós pregadores, homens e mulheres de Deus, devemos sim ter um cuidado muito, assim, tem que andar, é uma linha tênue, é um muro, se andar entre a santidade e andar diante do pecado. Porque se você botasse o que é o pecado, se a gente perguntar aqui agora na live aqui, coloca aí quem não pecou hoje. Não tem quem não pecou. Então quem vai pregar hoje? Quantos cultos estão acontecendo agora? E será que todos os pastores, apóstolos, homens de Deus, eles passaram o dia trancados para não poder pecar e mesmo assim dormindo? Porque até a nossa mente a gente peca. Verdade. O senhor acredita que uma vez salvo, sempre salvo ou não? Pela graça, tô salvo, acabou? Ou eu posso perder a salvação? Você gosta. eu fui de um ministério, não vou falar qual que eu aprendi isso. Né? No começo eu escutava isso muito. E eu me questionava, eu dizia assim, mas como assim? Então quer dizer que eu posso ser salvo, posso me desviar, fazer o que quiser da minha vida e depois simplesmente voltar e tô salvo. Eu não creio. Eu creio naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que confessa e se arrepende alcança a salvação. Então eu creio que se uma pessoa ela é salva e começa a praticar, ela se diz salva, ela começa a praticar pecados, confiando, não, eu já fui salvo, aquilo é iniquidade. E Deus abomina esse tipo de pecado. É o pecado que você pratica já sabendo do erro. Só que aí é pior, que a pessoa está praticando e já com a certeza de falando assim, não, vou fazer isso aqui, mas aquele dia eu estou salvo. Acho que também seria muito fácil, né? Viver um evangelho desse jeito. A primeira vez que eu aceitei Jesus, pronto, acabou. Então eu posso fazer o que quiser, eu posso levar a vida de qualquer maneira, que não importa o que eu faço. Se eu levantei a mão e aceitei a Cristo, já estou salvo. Então, né? Eu prefiro acreditar dessa maneira também. Vamos deixar o pastor Luciano falar também, que ele é metido. Eu fico ouvindo, né, o apóstolo aí falando sobre o mundo espiritual, né? Aí eu levo esse mundo espiritual lá para o livro de Jó, né? Mundo espiritual. Quando Satanás pede a permissão a Deus para trocar na vida de Jó, né? E o Satanás está todo o tempo armando estratégia. Ele armou uma estratégia. Assim que ele armou a estratégia, ele subiu para pedir permissão a Deus para tocar na vida de Jó. Assim é na nossa vida. A todo momento ele está armando estratégia e pede permissão a Deus para tocar nas nossas vidas. E muitas pessoas não querem acreditar. É mais fácil a pessoa acreditar no mundo do maligno aí fora do que acreditar no mundo espiritual, que é o Deus que está no trono. E é desse jeito que lá vai a terra. É igual eu comentei antes de começar a live, que o mundo está se apertando cada vez mais. O cinto da calça está se apertando, cada dia você muda um furinho, está se apertando. Vai chegar um momento que não vai ter espaço para apertar mais. E as pessoas estão assim, estão dispersas, estão descrentes. As pessoas perdeu a comunhão, perdeu o temor a Deus. Então não é momento de perder temor a Deus. Aqueles que estão ouvindo essa live essa noite, fica ligado. Você que é de algum ministério, acorda, igreja. É momento de acordar, não é momento de cochilar em dois pensamentos. Porque da mesma maneira que Satanás naquele tempo armou estratégia para tocar na vida de Jó, ele está todo momento armando estratégia para tocar nas nossas vidas, a todo momento, principalmente nós que somos cristãos, viu?
Nós não estamos escape disso. Não adianta a gente estar ali dando glória, dando aleluia, que ele está armando estratégia para atacar a gente dentro das igrejas. É igual já foi pregado na igreja. Satanás não está preocupado em atacar quem está lá fora. Ele está preocupado em atacar quem está dentro da igreja. Então o mundo espiritual, quando você fala de mundo espiritual, é muito forte. Porque as pessoas cochilam. Quando fala de mundo espiritual, eu não acredito, eu acredito. Eu sou meio termo, eu sou ateu. Não, você pode acreditar. Porque se Satanás Deus também é. Eu costumo dizer que Deus não existe, Deus é. Porque aquele que existe, né, apóstolo? Né, Marita? Acaba agora. Aquele que existe pode acabar. Não, Deus é. Então é assim também é Satanás. Satanás é. Então as pessoas estão muito descrentes, né? E eu agradeço essa oportunidade aí. Muita gente. É interessante, a gente estava falando sobre essa guerra e falou sobre Jó. Você vê que a guerra não começou aqui. Ela começou lá, quando Deus... E aí vem aquele negócio. Você já se perguntou? Olha para você ver. As pessoas falam assim, não, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais tem de demônio que é gritaiada, aquele negócio todo. Não, quando Deus está na casa, demônio não está. Satanás foi até a Deus. Você já entendeu isso aí? Satanás já havia, né, sido expulso e agora ele sobe de novo. Ele vai diante de Deus para questionar sobre Jó. Então, se Satanás está indo diante de Deus questionar alguma coisa, por que ele não vai diante da igreja? Sim. Por que ele não vai? Vou falar a verdade. Por que ele não ocupa até altares? Sim. Né? Quantas vezes nós falamos assim, a igreja não pode ter isso, não pode ter aquilo, que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Mas quem hoje é instruído a conduzir a igreja na terra somos nós, homens de Deus e mulheres do Senhor. E sendo falhos e pecadores que somos, uma hora nós vamos falhar. Nós vamos falar com o irmão, nós vamos falar com uma irmã, né? Nós vamos falhar com alguém. Por que nós vamos falhar? Porque somos falhos. A nossa tendência, a Bíblia diz que é pesar para o mal. Então o dia inteiro a gente mata um leão. Né? Você tá ali em casa, você está querendo ver um jogo, né, do galão da massa e tem um podcast, e aí você vê no podcast também. Então é uma guerra espiritual. Quantas vezes eu saí de casa, o Fred está aqui, o Luciano, o pastor Luciano já viu isso, com o meu joelho, eu tenho parafuso no joelho, eu saí com o joelho que não cabia na calça, e eu ia para a igreja pregar. Né? Cheguei na igreja sem saber o que era, no dia passando muito mal, com a dor terrível do lado, era pedra, eu não sabia, não sei se já teve, alguém já teve aí, sabe a dor terrível que é, uma cólica, uma pedra no rins, terrível, e tá ali ministrando a palavra. Por quê? Porque eu tinha certeza que quando eu tivesse ali o mundo espiritual, ele já estaria trabalhando tudo para mim. Quando Eliseu, ele vai para a caverna, ele tenta fugir do seu chamado, tenta se esconder de Jezabel, a Bíblia diz que Deus vai falar com ele assim, olha, agora você vai sair, você vai para o riacho de Querite, porque eu já dei ordem aos corvos que te alimentem. Olha para você ver, ele está indo para um lugar para beber da água de Querite e ele está indo para se alimentar. Só que Deus não está esperando ele chegar lá. A Bíblia diz assim, que Deus já deu ordem. Antes mesmo de Eliseu chegar lá, Deus já tinha provido. Deus já tinha entregado a provisão. Então, antes mesmo que essa noite acontecesse, Deus já tinha decretado no céu. Então, é um reflexo, tudo isso que nós estamos falando. É sempre um reflexo. Não existe coincidência nem sorte. Não existe. Eu não acredito. Eu acredito em cristocidência. Eu acredito que Deus tem um plano para todos nós. E agora eu vou ser mais polêmico. Eu não acredito que o cristão, ele tenha livre-arbítrio. Eu não acredito. Porque se você aceitou Jesus, você não tem mais como escolher nada. O caminho, ele é o caminho. Ele não está falando, eu sou os caminhos. Ele está dizendo, ele é o caminho. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você se torna um cristão genuíno, você não tem como escolher. Eu acho que eu vou para lá. Não, o caminho é um só. Não tem como entrar na porta lá. Eu creio que a conversão genuína, eu já contei isso aqui, eu tenho hoje na minha igreja uma jovem, ela teve a sua filha assassinada, ficou presa por 18 anos essa jovem. A filha foi assassinada, ela estava na cadeia. Quando ela saiu da cadeia, ela tinha um rancor muito grande no coração. Ela foi à nossa igreja, ao nosso ministério, ouviu um dia a palavra, voltou de novo, Deus falou com ela. Naquele dia ela falou comigo assim, olha, Deus mandou fazer algo, o senhor pregou aqui, é de Deus, eu vou ter que fazer. Então, ela foi até a jovem que matou a filha dela e pediu perdão.
É muito E forte. quando ela fez isso, alguns dias depois, essa jovem foi presa. Ou seja, Deus só estava esperando ela se desprender, porque o perdão, ele não vai prejudicar quem você não perdoa, ele vai prejudicar você que fica preso nele. É verdade. É igual a mãe que perde o filho. É claro que vai sofrer demais, né? Mas o filho é de Deus, né? Deus não tem Ninguém neto. quer perder, ninguém quer perder, né? Ninguém quer que um ente querido se vá. Todo mundo fica, não, todo mundo fala assim, não, vai para a glória, mas ninguém quer. Na hora que cai no leito ali, todo mundo fica, oh Deus, faz um milagre, oh Deus, faz um milagre. Ninguém quer perder. Eu estava deitado no meu sofá e de repente me deu um pavor da morte. Eu estava vendo algo que eu falei assim, meu Deus, se eu morrer, eu não vou ver meu filho mais, minha esposa, como é que vai ser? Começou a vir aquele aperto no meu coração, sabe? Aquele temor. Eu sabia que se naquela hora eu morresse, eu estaria nos colos do Senhor. Mas e a saudade? A gente não vai ter isso mais, mas o momento agora, o nosso natural, ele nos impulsiona a perca. Tudo que a gente perde, a gente dói, né? E eu creio exatamente nisso aí. Eu creio que o Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele tem todas as coisas escritas no céu, como elas vão acontecer. Ninguém pega Deus de surpresa, tanto é que ele envia os corvos antes de ele estar no Querite. Tanto é que quando Samuel tem a roupa rasgada, né, por Saul, e Saul vai embora, e Samuel vai embora injuriado, e mesmo assim Samuel vai orando para Saul, Deus fala assim, não ora para ele mais, que eu já rejeitei, que eu já tenho preparado um para mim. Ou seja, antes de Saul cair, Deus já tinha preparado Davi. Ninguém pega Deus de surpresa, Deus sempre vai ter uma porta de escape. Amém. Apóstolo, Deus falou comigo, Deus pediu para te dizer, a moça que perdoou ouviu de Deus, e a pessoa que não é convertido ainda, pessoa que não tem esse entendimento da palavra, como ouvir esse Deus verdadeiro, como ouvir esse Deus no mundo espiritual, como ouvir Deus? Peraí, Deus falou, como assim? Isso é interessante, eu vou falar, depois eu quero que o Frederico fale um pouco também, que teve experiência sobre isso. Eu tenho algo comigo. A melhor forma de se ouvir Deus falar é a palavra do Senhor. É abrir a palavra pela manhã, é orar pela manhã, é meditar nas escrituras. A Bíblia diz, né, analisar a escritura. Analisar não é você ler, é você estudar, você meditar, mastigar um versículo ali o dia inteiro. O que Deus queria dizer aqui? Quando Paulo falou isso, o que ele estava querendo dizer? É esse tipo de coisa. E eu tenho, né, esses dons que é do Senhor, que Ele colocou sobre a minha vida, mas eu sempre enfatizo isso lá na igreja. O dom da revelação, ele é um complemento da palavra. Ele só é uma confirmação daquilo que Deus já vem falando com a gente às vezes e a gente não confia. É por isso que a maioria das vezes quando você entrega uma revelação, a pessoa fala assim, é confirmação. Porque Deus já estava falando ao coração dessa pessoa. Então tem muito medo das pessoas que se confundirem. Às vezes as pessoas vão na igreja só para ouvir revelação e saem de lá vazia. Porque Deus está falando na palavra e eles não estão se preocupando com aquilo. Eles só querem ouvir o eis que diz o Senhor. Eis. Deus nos dá esse dom, deu. Glória a Deus por isso. Mas o dom é a palavra. A nossa igreja, por isso que eu falei que o Frederico fale um pouco do nascimento dessa igreja, e depois o pastor Luciano, a nossa igreja desde o início, nosso ministério, quando Deus nos honrou, que nós saímos de outros ministérios, Deus falou, abra um ministério, e quando nossa igreja é baseada na palavra. Quando eu levo pregadores lá na igreja, por exemplo, hoje nossa igreja ela não mastiga qualquer tipo de pregador. O cara tem que ter palavra. Pode chegar lá, sapatear, descer, revelar, mas se não tiver uma palavra, o pessoal sente falta. E é desde o começo, né, Frederico? A gente está falando aqui, né, sobre ouvir Deus. E a gente tem uma falsa mania. Como que eu vou ouvir Deus? A gente maquina na nossa mente que o céu vai abrir, a gente vai escutar aquela voz, né? Deus falando assim. E muitas das vezes não é isso. Às vezes Deus está a todo momento ali, sabe? Falando de uma forma diferente. Não é sobre a voz, é sobre situações que acontecem no nosso dia. A gente fala, poxa, Deus está aqui. Poxa, senti Deus nisso.
Porque a gente realmente espera coisas grandes. Só que às vezes Deus pega as coisas pequenas e se comunica. E a gente deixa passar batido. Verdade. Sabe? Então a gente tem que ser mais sensível. Porque o povo perdeu a sensibilidade. E quando você perde a sensibilidade, você quer sempre coisas grandes. Mas quem é sensível, pega as coisas pequenas que acontecem no dia a dia. Pega as coisas, as circunstâncias que Deus prepara. Fala, poxa, isso aqui foi Deus. Também tem gente que fala assim, pastor, que Deus não fala comigo, mas, poxa, acorda de manhã, não faz um devocional, não tem a prática da leitura da Bíblia. Eu falo, meu, como é que você quer que Deus fala? Sabe, tá aqui, entendeu? Poxa, você está entendendo? Um dia ele me ligou e disse assim para mim, pastor, eu vi o senhor no Instagram e tal, queria que o senhor fizesse uma oração para mim. Aí eu falei, amém, irmã, vou estar orando. Aí ela foi escrever assim, pode ser no áudio? Ela não queria a oração. Queria revelação. Ela queria que eu dissesse algo para ela. Isso é um perigo. Porque eu vou falar com o irmão. Como é que eu falo isso para não ficar muito pesado? Os homens que têm dons, como o dom que Deus me deu e alguns outros que têm, eles sabem como encher uma igreja. E seria muito fácil encher uma igreja, né? Sair entregando o que quiser. E você sabe como é que funciona o evangelho, quem está aí sabe o que eu estou dizendo. Né? A gente, infelizmente, tem muitos por aí. Mas e o peso depois disso? Então, Deus não dá nada e nenhum dom sem ter uma responsabilidade embutida atrás. Então, nós precisamos, a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de toda palavra que falamos. Né? E a Bíblia ela é bem clara que o único pecado que não vai ser perdoado é contra o Espírito Santo. E a partir do momento que eu falo que Deus está falando e Deus não está, verdade. Entendeu? Aquilo é um erro muito grande, aquilo é muito perigoso. Por isso que a palavra deve ser base de todo o ministério. Nosso ministério começou numa salinha, dentro de casa, uma salinha ali com 40 cadeiras, não cabia, onde as pessoas chegavam na porta da casa, na minha casa, as pessoas chegavam na minha casa antes de começar o culto, começar às 7h30, e chegava às 7 horas da noite e ia cair um endemoniado na porta da casa. Sem culto acontecendo. Porque Deus realmente estava ali, porque a busca era intensa. Se você me perguntar hoje assim, pastor, você busca como você buscava antes? Não busco como buscava antes. Isso é uma falha que nós vamos ficando velhos, vamos ficando preguiçosos, a verdade é essa, né? A nossa fé, ela é ativa, mas é aquele negócio, aquela preguiça. O inimigo coloca obstruções, vou fazer uma live hoje, aí não chega na hora, não faz, porque o inimigo ele tenta colocar muitos objetos para nos impedir de chegar até aquilo que Deus tem com a gente. Então, o ouvir Deus, o falar com Deus, ouvir a voz de Deus, não é ouvir uma profecia, não é ouvir um pastor dizendo que Deus está mandando falar, é ouvir a palavra. Quando Ezequiel vai no vale de ossos secos, e ele diz assim, profetiza. Imagina que Ezequiel falou assim, vou profetizar. Profeta já ia levantando a mão, Deus falou, mas profetiza a minha palavra. Você está entendendo? Então hoje nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas estão vivendo atrás de profecia. Vivendo atrás de profecia. É por isso que eu criei, eu baseei meu ministério na Bíblia, porque eu falei assim, eu preciso de ir para Lafayette com o meu ministério respaldado na Bíblia, e os dons são acréscimo. Porque senão, uma hora que acabar a profecia, acaba a igreja. Verdade. Semana passada a gente conversou aqui com o Luciano Cruz. Ele compôs um louvor todo com a letra P. Ficou muito bonito. E ficou muito bonito, tá no vídeo anterior, quem quiser ver aí. Você viu? Ficou muito bonito o louvor dele. E ele falou que Deus falou com ele. Áudio. Vocês já ouviram Deus assim? Eu já ouvi uma vez. Você já ouviu uma vez? Já ouvi uma vez. E nesse dia que eu ouvi, eu não queria ter ouvido, né? Porque foi justamente quando eu estava indo nas drogas, né? Eu estava no meio do mato e com a lata de crack. Por isso que eu falo, Deus, ele é Deus, ele não é o ser humano, né? Que olha, eu não vou entrar naquele mato atrás daquele rapaz que não ser vergonha. Deus não, ele entrou no meio daquele mato e eu ouvi uma voz e eu vi me chamando. E eu olhei, não vi ninguém, chamou. Aí eu falei assim, não, isso é viagem de crack, isso é paranoia. E aí eu senti um toque no meu ombro. Quando eu senti esse toque,
eu senti uma coisa me tocando assim, eu me arrupiei todo assim com a lata na mão, chorando, porque eu sempre usava chorando, sabe? Eu usava, falava, Deus, me tira isso, não tem força, mas me tira, e chorava. Porque eu queria sair, mas não tinha mais força, eu tinha me rendido. E aí eu ouvi Deus falando comigo, falando assim, ó, eu vou te abrir uma porta, e aí você vai escolher ou a morte ou a salvação. E aí foi quando eu tive aquele momento assim, parece que tudo para. E eu ouvi aquela voz nítida, como se fosse a voz, uma voz rouca, uma voz, como se fosse um vento, é algo diferente. E quando eu dei por mim, eu já estava com o meu celular na mão, ligando para uma pastora, amiga minha, e falando com ela, pelo amor de Deus, vem cá me buscar, eu estou em tal lugar, no meio do mato aqui, me leva daqui, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. E daquele dia em diante, ela me levou para uma clínica, e eu comecei a minha caminhada para a transformação. Ainda saí da clínica depois, e aí depois que eu fui realmente me internar e consegui me livrar do vício, o Senhor me livrou, mas foi assim muito nítido. Hoje não. Hoje eu ouço na mente, é algo na mente. Eu não ouço, né? Vem ali na mente, um pensamento, fala isso, é aquilo, é assim, desse jeito. Às vezes visão, né? Eu tenho algumas visões na igreja, tive uma visão na igreja, agora no último domingo eu tive uma visão quando passei pela igreja ainda, mas tive uma visão na porta da igreja, assim que eu entrei na igreja. Então eu creio que Deus ele tem formas de falar, mas eu tenho muito medo das pessoas que se prendem a profecias, a só profecias, porque a profecia sempre vai ser um acréscimo, sempre será um acréscimo. Você está falando aí, quando você está falando aí, apóstolo, o Fred Labareda está falando de ouvir Deus e ter a certeza que Deus está falando, né? O que acontece? Muitas das vezes a pessoa se leva em pequenas as coisas e fala assim, é coincidência. Eu costumo dizer assim, quando Deus trabalha em pequenas coisas, a pessoa fala assim, é coincidência. A pessoa só vai acreditar se Deus pegar uma montanha e embocar ela igual um coco vazio. Aí a pessoa vai olhar para a montanha e vai falar assim, foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Porque nas pequenas coisas, Deus age a todo momento. A todo momento Ele age nas pequenas coisas. A todo momento nas pequenas coisas Ele te dá livramento. As pequenas coisas, você pode estar atravessando uma rua, um motoqueiro desviar. Isso foi uma pequena coisa ou foi foi uma coincidência? Não, foi Deus te livrando. Então a pessoa só vai acreditar se Deus pegar uma montanha e embocar ela de boca para cima. Ressuscitar alguém. Se a pessoa sapatear, rodar e falar alguma coisa. E Deus falando. Deus fala através da boca de profeta. Eu sempre falo com o apóstolo. Eu sou prova viva de que Deus tem falado comigo através de profeta. Deus usou, eu falei assim, aí é de Deus. Porque eu sou prova viva de sacrifício, voto, e Deus sempre falando. Eu só faço quando Deus fala e aí eu tenho certeza, esse é de Deus. Isso vem de Deus. Porque tá em off, tá só comigo. Aí Deus falando, revelando, falando, não, aí é Deus. O Espírito testifica. Testifica, você arrupia tudo. Não tem como você... Arrupia cabelo que você não tem, rapaz. Então, é o ponto que eu quero chegar. Tem pessoas que só vai acreditar quando Deus mover, descer a mão. Eu costumo dizer a marreta de Jeová, né? Aí vai falar, aí é Deus. Porque nas pequenas coisas, no preguinho, a pessoa não acredita. É verdade. Agora a gente vai falar sobre profecia. Eu tenho curiosidade, acredito que muita gente tem, então a gente vai tentar destrinchar ao máximo essa ação de profecia para a gente entender quando o profeta recebe a profecia e libera a profecia. Depois desse assunto de profecia, a gente vai falar sobre o assunto aqui da cruz. Eu vou explicar direitinho o que aconteceu, dias de oração no monte, tudo. Profeta, quando recebe a profecia, eu lembro no último vídeo que a gente gravou aqui, eu assisti várias vezes. Realmente eu nunca tinha conversado com o senhor. Não tinha nada da minha mãe nas redes sociais, nada. E eu assisti várias vezes porque eu vi que as últimas palavras que eu estava falando, eu assistindo ali, eu vi que você não estava me vendo nem me ouvindo mais não. Tava tipo assim, ó. Um trânsito. É isso. Aí quando eu falei aqui umas 3 ou 4 palavras, você falou assim, sua mãe é fulana de tal, o nome dela é tal, e foi soltando tudo. Falei, meu Deus, tá no vídeo aí, eu chorei tudo. Cheguei. Então, quando o profeta recebe essa profecia de Deus, como que é esse receber e como que é esse liberar? É na mente, é no coração, é no espírito, recebe, entrega? Sim. É algo até difícil de se explicar, porque é um dom, né? É um dom, não é... Eu não tinha isso, eu era pregador da palavra e aí
eu creio muito naquilo que é a unção que você respeita, aquela que você atrai. E eu comecei a buscar e admirava o ministério de alguns homens. Comecei a buscar, viajar para lugares longínquos aí para buscar mais conhecimento desses homens, receber transferências, e fui buscando de Deus até que Deus me entregou esses dons. Quando eu, por exemplo, recebo uma revelação do Senhor, pode o mundo cair do meu lado, que eu não estou nem vendo o que está acontecendo. Parece que é uma ligação direta, como se ligasse uma tomada ali no 220, que o 220 ele gruda, né? O 120 ele te joga, e o 220 ele te prende. É como se ligasse ali no 220 e aquilo me prendesse. É por isso que eu vou até ver esse vídeo depois que você falou isso aí, que realmente quando eu chego em casa, por exemplo, eu vou conferir os vídeos da igreja, sabe? Os meninos da mídia sempre trazem um abraço especial ao Gabriel, a Daiane, pessoal da mídia aí, que faz a mídia. Eu vou sempre ver os vídeos para mim tentar entender o que aconteceu, porque eu não lembro aquilo que eu falei, assim, sabe, completo. Às vezes eu não sei nem o que eu falei. Aí minha esposa fala, nossa, foi tremendo, meu Deus, fiquei espantado, o que você falou isso? Eu falei, foi desse jeito? Foi. Eu falei, não, deixa eu ver o vídeo para me conferir, porque realmente é uma ligação direta. E eu acho que isso acontece, muitas das vezes, até mesmo para que a gente não se encher de soberba, porque é perigoso. Perigoso esse canal aberto, né? Porque isso é o que eu disse. Alguns perguntam assim, olha, eu não sei se você crê, mas alguns falam assim, ó, um homem pode ter todos os dons? Você crê que os dons, você nasceu com todos os dons aí? Porque Paulo vai dizer assim, olha, desperta o dom que há em ti. Ele vai dizer assim, e se Deus nos fez imagem e semelhança dele, ele nos fez sem falta de nada. Sim. Então existem alguns dons que são despertados. Existem outros que Deus não vai permitir que se desperte. Então Deus, ele deu esse dom, e quando ele me usa, e quando ali eu libero algo da parte do Senhor ali, é tão assim pleno, que ele não deixa vestígio, para depois eu falar assim, não, eu falei e tal, e foi isso, não deixa vestígio. E é tremendo, porque os cultos de sexta-feira, por exemplo, eu chego em casa depois dos cultos de sexta-feira, os nossos cultos de sexta-feira costumam acabar à tarde, o povo já acostumou, todo culto acaba à tarde, sexta-feira. Eu chego em casa como se tivesse tomado uma coça. Eu chego em casa totalmente desgastado, corpo todo doendo. Na sexta-feira, eu sempre falo com minha esposa, até 11 horas eu vou. Depois de 11 horas não faço mais nada. Depois de 11 horas não faço mais nada, eu fico só por conta do ministério da igreja. Então eu creio que existe algo assim, muito forte, uma ligação muito forte de Deus com algumas pessoas, ao ponto de realmente o Espírito ele conduzir a pessoa, ao ponto da pessoa mesmo ali não entender, às vezes, nem o que está fazendo. Porque nós temos domínio sobre o Espírito, né? Aquele negócio de rodar, quebrar cadeira, aquele negócio todo, aquilo ali é... Eu não vi o que eu estava fazendo. Não, aquilo é meninice. Aquilo é meninice. Vocês vão me perdoar aí quem está assistindo, mas tem negócio de roda para lá, roda para cá em cadeira, porque tipo assim, primeiro, vai rodar, vai cair, vai machucar. Primeiro, se for de Deus, ele não vai fazer você machucar. Né? A primeira coisa está aí. A segunda coisa, Deus não vai fazer uma bagunça no recinto. É outra coisa que a gente tem que ter cuidado. Deus está falando através da palavra, e aí alguém está entregando uma profecia no meio da palavra. O pastor está sendo usado por Deus, mas que confusão é essa? Que Deus é esse? Que está parando a palavra, que é a primícia, e tá falando, porque Deus ele sempre tem princípio. Deus criou céus e terra. Deus criou primeiro o quê? O céu. É a primícia, é o reino. Buscar primeiro o reino, é a primícia. Deus sempre vai ter prioridades. Deus sempre vai ter prioridade. A prioridade de Deus é a palavra. Então, a partir do momento que a gente entra nessa ligação direta com Deus ali, e para a honra e glória do Senhor, eu peço isso para Ele, que Ele não me deixe ensoberbecer mesmo, e não deixa muitos vestígios, para a gente não poder, sabe? É muita coisinha, eu fiz isso, não é a gente que faz. Que Ele cresça e eu diminuo. Exatamente, eu tenho muito medo disso aí, porque eu tenho uma dívida muito grande com o Senhor, e eu tenho medo de, às vezes, matar uma pessoa com uma profecia. Sim. Sabe?
Eu disse para você isso aí uma vez lá dentro da igreja, que eu, no meu começo do ministério, eu já entreguei coisa da carne. Já entreguei coisa da carne. Você está assistindo aí? Eu já entreguei coisa da carne. No começo do ministério a gente se empolga demais. Então Deus fala assim com a gente. Porque você está cheio de Deus. Você começa a entregar a revelação e a pessoa fala assim, nossa, de Deus, chora e tal. Aí você fala, eu sou o cara. E o começo do ministério, a gente aprendendo, e eu fui a uma pessoa e entreguei algo para ela. É como tipo assim, Deus falasse assim, ó, fala com o Frederico que eu vou dar uma casa para ele. Aí eu ia chegar perto do Frederico e falava, Frederico, Deus está falando que está precisando de uma chave de uma casa. E ele estava orando por isso há muitos anos. Então a tendência dele é chorar. Chorar. Pô, é Deus. Aí quando ele chorava, aquilo ali me comovia. E aí com aquilo que me comovia, eu falava, tá no carro também, tá fortalecido. A casa tem varanda, É assim mesmo. Deus dá uma casa, vai ter duas garagens, vai ter porcelanato no chão. Eu ia ter que comentar, eu ia ter que comentar quando você começou a falar de profecia, né, Fred? Sobre isso aí, emoção, né? Quando Deus, eu sou assim, eu entrego profecia, mas Deus me usa ainda no limite meu ali, que às vezes tem culto que eu não vou entregar, às vezes passa 10 cultos eu não vou entregar, mas quando Deus me usa eu vou lá e entrego. Mas eu peço tanto a Deus, quando for a pessoa se emocionar, já entreguei, eu quero que termine ali. Parar ali. Ó, começou a chorar, começou a descer a lágrima, eu quero que Deus me pare ali. Justamente pode acontecer. Ô pastor, então eu acho que eu vou falar aqui, eu não vou aguentar. Esse negócio de emoção aí é demais. Um dia eu tava no culto, em uma igreja que eu não vou falar o nome, o cara veio me entregar uma coisa, né? Eu falei, pô, meu Deus. Aí nós já ficamos assim, né? Nossa. Só que a gente não quer envergonhar o cara. A gente fechou e falou assim, amém. Aí tá assim, só que eu tô ouvindo Deus tocar na sua esposa. Eu nem era casado, nem sou. Entendeu? E a galera tudo que põe comigo tá assim, Fred é casado? Então, assim, mas só que na hora, pra não envergonhar, pô, respeitar. Isso. A gente fala até amém, né? A gente até chora, né? Tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem pra falar que Deus, nossa. E é o perigo da emoção. É por isso que o culto é racional. Ele não é emotivo, não é pela emoção. É por isso que eu costumo dizer o seguinte, pastor. Pastor, recebe. Eu costumo dizer o seguinte, até às vezes eu falo isso com a minha esposa. A igreja, né, ali espiritual, ele te ama. Né? Ama, aquele amor condicional aos irmãos, mas a igreja física, ela tem que ser racional. O domínio da igreja, né? As ordens da igreja, as determinações da igreja, o procedimento interno da igreja deve ser racional, ele não pode ser... Por que acontece? Se eu amo demais alguém, ao ponto de eu deixar essa pessoa no altar em pecado, entendeu? Isso não é amor. Porque eu estou mandando essa pessoa para o inferno e estou ainda mandando outras pessoas e indo junto. Então, eu acho que a gente deve ter um culto, como Paulo diz, racional. O Espírito Santo vai agir ali, né? Aí escolhe, todo mundo queria profetizar. Todo mundo profetizava o que Deus falava. Era como se fosse assim, chegou no culto, você tinha uma senha para você profetizar, o horário para você profetizar. Por quê? Porque havia diversidade de dons. E é isso que há na igreja, né? Às vezes a pessoa fala, não tem dom nenhum, mas ela tem. Ela apenas não despertou ele. Às vezes é uma pessoa que sabe ouvir. Às vezes é uma pessoa que tem o dom primicial do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é enviado à terra, o primeiro nome que ele vai ganhar é qual? Consolador. Toda pessoa que sabe consolar a outra, que sabe ouvir a outra, que tem empatia, que sente a dor da outra, eu costumo dizer isso da minha esposa, chora com a outra, veja assim, chora. A pessoa contando problema, ela chorando, e ela é durona, e ela chora. Isso é manifestação do Espírito, é um dom. É o dom do amor. É verdade. O vídeo tá grande, mas o assunto tá bom demais, então vamos continuar. Eu nem agradeci. Essa live vai ser a maior. Não é? Eu ainda não agradeci aí o Araújo Pintor, ele tem uma empresa de pintura, atende Lafayette, região, profissional demais, muito bom. Tá dando uma força pra gente aí, tá procurando mais pessoas, mais empresários para dar uma força, deixar aqui a logomarca dele no vídeo. Araújo Pintor, é só encontrar nas redes sociais aí, imaginou, ele realiza. Deus abençoe Araújo. Ele lá da... Qual a igreja, Poliana? Me falhou aqui agora. Profeta, PVN. Bênção de Deus. Amém. A gente já foi no PVN algumas vezes, um abraço para todo mundo aí do PVN.
Agora a gente vai tocar num assunto um pouco pesado. Sim. Um pouco pesado do mundo espiritual. Talvez a pessoa que está assistindo fale assim, mas aquilo ali fica... principalmente quem ainda não tem um discernimento maior, mas a gente vai colocar aqui, coloca para mim na televisão, por favor, a foto. É uma foto forte, né? De um acontecimento de 12 anos atrás. O apóstolo vai explicar para a gente direitinho o que até esse momento, o que eles fizeram, tudo. E nessa imagem tem uma situação muito forte. Mundo espiritual purim. Isso. Fica à vontade. Isso foi uma campanha que nós fizemos, né? Onde os irmãos iam trazer uma carta e nessa carta eles iam colocar todos os seus pecados ocultos, né? Até o marido não ia ver a carta da esposa, a esposa não ia ver do marido, essa carta ia ser lacrada com cola e ia ser pregada na cruz. Você pode ver que, você vai ver também no vídeo aqui, que as cartas são pregadas, ó. Tá vendo? Existem cartas aqui que estão com letras, inclusive eu estou vendo isso aqui agora, depois eu vou até tentar ler, mas algumas letras destacadas. Só o nome da pessoa do lado de fora. Só o nome da pessoa, E essas cartas nós levamos para entregar na igreja. Nós já tínhamos um tempo de oração e jejum no monte. Eu, mas o Fred Labareda, a gente ia muito no monte, de manhã, às vezes de noite, e deu madrugada. E tudo foi preparado, foram dias de oração, tudo propósito, até chegou o dia do cumprimento. No dia do cumprimento, essa cruz estava no chão da igreja, a pessoa, com pregos consagrados, um martelo consagrado, a pessoa vinha ela mesma, na hora que ali no final do culto a gente colocou uma música, as pessoas vinham, né, pegavam sua carta, o prego, pregavam a sua carta no madeiro, e após todas as cartas pregadas, nós fizemos uma oração todos juntos da igreja, terminamos o culto e aí nós subimos para o monte, lá na Serra de Ouro Branco, a 1.800 metros acima do mar. E aí nós subimos para queimar essa cruz. Passamos num lugar, pegamos um galãozinho de gasolina, né? Um galãozinho de gasolina, subiu eu, Fred Labareda, missionário Tiago, o Breton Ismar, e pastor Paulo tava? Não, nesse dia não. Não. É quem tava era o Cícero, né? O Cícero. Cícero, o nosso motorista, tá? Motorista de aposta, ele fala que o ministério dele é motorista de aposta. Ele viajava para o Brasil inteiro, ele é uma benção. Então nós chegamos lá, né, fizemos uma oração, inclusive nesse mesmo lugar, há poucos dias atrás, um mês e meio, eu fui orar nesse lugar, e nesse dia o pastor Paulo e a Dina já estavam, eu quase pisei numa cascavel, ela estava armada, eu estava andando para trás, a Dina falou que não gritou por causa de me assustar, e eu passei por cima dela. O inimigo ele ronda demais. Semana passada, uns 20 dias atrás, eu e o Fred Labareda fomos fazer uma oração também no monte, e a gente já estava indo no escuro, sem nada aceso, eu com a lanterna pendurada, e quando a gente acendeu, tinha uma cascavel na nossa frente também, muito próximo, então o inimigo arma. E aí o inimigo começou a enfurecer, porque ele já sabia do que ia acontecer, que ele ia ser desvendado, as coisas iam aparecer. E aí eu peguei o galão de gasolina para jogar, e na minha inocência eu abri o galão e lancei. Quando eu lancei, o fogo voltou. Uhum. Ele voltou. Ele acendeu o galão todo. O galão. E ele não explodiu na minha mão. Uhum. Ele acendeu todo, e fez e já voltou lá. E eu fiquei com o galão na mão. Então foi algo sobrenatural e já foi um livramento de Deus. E aí ela começou a incendiar. E a gente começou a orar. E ela foi incendiada e tira foto, as irmãs, né, que estavam, tira foto, passou, tira, e aquele negócio todo, eu não tinha visto as fotos, falei, manda a foto para mim. E quando eu cheguei em casa, eu olhei as fotos, não vi nada, só olhei rapidinho ali, só que no outro dia, eu fui ver de novo, né, pode pôr aqui? Pode. E aí no outro dia, dia, mostrar pra caneta, chega o celular bem pertinho aqui, ó, que aí ele já... Quero mostrar aqui, ó. Isso, pode ir. E aí no outro dia eu fui ver de novo. E aí nós encontramos, né, 2 demônios aqui, na verdade são 3, né? Mas os mais nítidos aqui, nós encontramos aqui, ó, bem aqui, ó, olha se você consegue mostrar. Aqui é a pomba gira, ela toda maquiada aqui, ó. Tá muito nítida a imagem. E aqui o Exu da morte, que tá aqui. Muito nítido, sabe? Foi algo tão sobrenatural que eu peguei essa foto, imprimi ela, plastifiquei ela, levei para a igreja para mostrar na igreja igual esses dias, tenho ela salva no meu Google Drive para não perder. Então ele está aqui, né? Ele está aqui mais ou menos aqui, não é isso? Isso. Ele está aqui, ó.
E tá nessa área aqui. E ela tá aqui, ó. Então, aqui tá embaçado que foi uma foto de print dela do celular. Mas tá muito nítido. Então, quando a gente chegou e viu essa situação e passou para a igreja, assim, ficou totalmente espantada. Porque muitas pessoas vão na igreja, mas não creem no sobrenatural. A verdade é essa. Hoje nós estamos vivendo uma época que nós estamos muito raso, né? A gente está muito no natural. Vamos lá na igreja, ó, agora é a hora da oração. Depois da oração é a hora do louvor. Depois do louvor é a hora do dízimo. Depois do dízimo é a hora da palavra. E depois da palavra, glória a Deus, aleluia, oração e vamos embora. Então a igreja está muito presa no natural. Né? E quando chega algo sobrenatural, acaba espantando alguns, outros acabam, né, assim, assustando. Alguns, tem pessoas que vão na igreja, por exemplo, porque cai demônio. Né? Ah, não vou lá sexta-feira, porque lá sexta-feira cai demônio, o demônio grita, faz isso, faz aquilo. Mas elas não entendem que aquilo é um processo de libertação. E é necessário acontecer aquilo ali. Então isso aí foi algo sobrenatural, marcou meu ministério, né? Várias coisas marcaram o ministério, mas isso aí foi logo no início, né? Foi lá no início, né? A gente estava na salinha ainda? Não, a gente já estava no Zé Augusto. A gente já tinha saído da salinha, que era a nossa igreja inicial, foi nessa sala e a gente chamava de salinha. Porque todos os outros pastores falavam assim, aquela igreja de salinha. Vou contar um testemunho meu rapidinho. Quando eu converti tem 3 anos, pouco tempo. Sim. E estava namorando ainda com a Poliana. E eu saí de casa com 13 anos de idade. E não sei o porquê, Deus me levou daqui, me levou para lá. E eu fui morar com meu pai depois de velho. Aí um dia eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Se eu saí de casa com 13 anos de idade. Morei com ele quase 4 meses. E eu perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Aí um dia eu tomando banho sozinho em casa, ele tinha saído. O meu irmão é crente também, é pastor, você conheceu ele, morava do lado, mas distante. Ele é pastor? Ele é pastor. Mas ele tinha, aquele dia que você entregou a profecia, ele tinha falado aqui à tarde com a gente, que não sabia o que ele ia fazer, porque ele perguntou tudo aquilo que o senhor falou. Ele perguntou aqui, ó. Foi, não foi, Poliana? Ele perguntou pra gente que a minha vida tá assim, o que há? Se eu chegar lá, só falou pra ele, é isso. Eu sabia. Foi na igreja? Eu não sabia. Foi tremendo aqui. Foi tremendo. Porque Deus falou, tô te devolvendo o cajado. Isso mesmo. Meu Deus, hein? E ele tinha pedido aqui confirmação antes de ir. Meu Deus. Foi. Aí o que acontece? Eu falei, não vou nem falar, para não dizer que ninguém ouviu na janela, não sei o que. Eu pensei, Deus, eu tô passando por tanta coisa acontecendo que eu não tô entendendo nada. É o Senhor na minha vida? Só pensando, sem falar nada. Se for o Senhor, e lá eu frequentava a Assembleia de Deus, pastor Egmar, homem de Deus, homem humilde demais da conta, graças a Deus. Abraço pro pastor Egmar lá da Assembleia de Deus. Falei, então se for o Senhor, fala comigo lá na igreja então. Fala comigo. Aproveita, eu quero pregar no desterro. Meu sonho, todo pastor que estiver ouvindo, meu sonho é pregar no desterro. Minha mãe está lá, meu pai está lá enfermo, lá no desterro. E fica mais fácil meu pai e minha mãe ir, eles não são cristãos ainda, então você que é pastor, pode me convidar que eu vou, viu? Amém. Amém. Aí fui pra igreja, eu tava sem carro, achava até engraçado, que antes eu ria de crente, né? E eu ia uns 2 quilômetros a pé com a Bíblia debaixo do braço. Eu ia pra igreja com a Bíblia, a pé e tal. Legal demais, beleza, tô indo. Aí cheguei lá, sentei no mesmo lugar, tudo bonitinho, falei, não vou dar bandeira nenhuma, eu só tinha pensado. E o pastor Egmar, ele é um homem de Deus, mas ele não entrega muita profecia, não. E ele começou o culto ali, uns 15 minutos de culto, ele foi para o culto. Aí os irmãos sabem que eu não sou de ficar entregando profecia, mas Deus, quando fala, eu tenho que falar. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo aqui, e se ele está falando, eu vou parar o culto e vou falar. Irmão, você pensou hoje lá na sua casa que pediu Deus para falar com você, né? Vem aqui na frente. Desse jeito, eu fiquei do mesmo jeito. Eu falei, se então vai chamar pelo nome. Vai chamar pelo nome. Fiquei do mesmo jeito. Ele tornou chamar. Aí na terceira vez ele falou assim, eu não tenho muita intimidade, tem pouco tempo que o irmão está frequentando a igreja. Aguinaldo, vem aqui na frente, você não pediu um pensamento para Deus falar? Meu Deus, isso é forte. É sem base, né? É forte. É sem base. Ele faz coisas para nos surpreender, né? Graças a Deus. Tremendo, viu? E aí você foi lá? Fui lá e chorei até. Ai, meu Deus. Aí a gente sabe, quando Deus confirma assim, não tem como segurar, né? E a gente fica tão leve, né? Sim. Aí você sabe que como se diz, você está passando o que está passando, mas Deus por você. Sabe por causa de quê? Né?
São A as gente já provas. fica mais aliviado, não. Se Deus está aqui, então eu tô tranquilo. Não entendo o que está acontecendo, mas Deus está aqui, então tá bom. Deixa uma mensagem pra gente fechar. Eu quero primeiro agradecer. Põe ali o negócio de sexta-feira. Eu quero convidar o pessoal aqui pra gente terminar. Isso. Esse aí você faz teu corte e me envia. Eu já vou postar aí. Não precisa nem digitar muita coisa. Sexta-feira nós vamos ter um grande conclave, né, profético. A Conferência do Fogo é uma conferência profética de ativação de dons. Essa conferência ela é para ativar o dom que está dentro de você. Foi aqui que nós disse, né? Paulo vai dizer, né? Através da minha imposição de mão, né? Despertou o dom que estava em Timóteo. Então, é um despertamento de dons. A gente está baseado em Êxodo 19:18, né? O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, né? Eu batizo com água, mas vai vir aqui que vai batizar com fogo, né? Fogo do Espírito. Então, a Conferência do Fogo é uma conferência profética, onde a gente vai receber lá a missionária Nilceia, lá de Ouro Branco, né? O pastor Luciano está com a gente, o missionário Fred Balavareda, o pastor Eric Vinícius, lá de Belo Horizonte, um jovem com um testemunho tremendo. Esse jovem teve destruído nas redes sociais, destruído. Ele vacilou, aproveitaram aquele momento de vacilo e uma ex-namorada, naquele momento ali de ira, propagou o vídeo e virou uma confusão. Um menino com 20 anos de idade, né, caiu em depressão, tomando remédios ansiolíticos, a mãe e o pai sofrendo, e as redes sociais destruindo, caiu no fuxico gospel, caiu em muita coisa. E há 2 anos ele né, começou essa virada da vida dele. Um menino de Deus vai estar conosco aqui também, e convidando não só vocês, mas todo mundo que está nos assistindo para estar conosco. Se você ainda procura dentro de você dizendo assim, olha, eu não tenho dom, eu não canto, eu não prego, venho nessa sexta-feira, hoje eu me faria 327, Ministério Apostólico Vida. Eu quero liberar da parte do Senhor algo profético sobre sua vida, que você possa entender como liberar esse dom, né, que está aí dentro de você, só precisa ser despertado. Então venha para a Conferência do Fogo, é a primeira Conferência do Fogo. Essa Conferência do Fogo ela acontece 2 vezes por ano. É um projeto que já existia no meu coração, é um projeto temático, ele vai por etapas, por isso que são 2 vezes, né? A primeira etapa do despertamento, depois do ID, né? Primeiro Jesus ele chama, e depois ele envia. Então vai ser algo profético, algo da parte do Senhor, e estão todos convidados. Amém. Amém. Eita glória, né? Eu fico vendo esse cartaz aí, o apóstolo fazendo um convite aí. Eu olho ali a minha foto ali, eu falo, poxa, eu lá no meio deles lá, né? Porque eu fiquei desviado 12 anos, né? E voltei já tem 6 anos para a presença do Senhor, né? E Deus me deu essa oportunidade, né? Quando eu fui de obreiro a diácono, né? E Deus, né, usou aí, né, através do apóstolo aí, me ungir como pastor. Aí às vezes a gente fica olhando assim, poxa, eu como pastor lá no meio deles lá, né? Mas nessa noite, né, eu aproveitar essa oportunidade, quero dizer para você não desista do seu chamado, porque quem chama é Deus, não é um homem. O homem só é o instrumento. Aqui eu pude perceber que quando eu fui ungido a pastor, eu falei assim, agora grandes coisas há de fazer daqui para frente, porque quando a gente está diácono, a gente tem um degrau abaixo. E a gente, quando sobe um degrau acima, o de baixo não existe mais. Então a gente tem que evitar a nossa queda. Então você que está querendo ser um pastor, ser um obreiro, um diácono, lembrar que quando você é ungido para estar num cartaz, para estar na mídia, para estar no outdoor, é lembrar que o degrau de baixo não existe mais. Para cima só é um patamar. É os degraus e tem um patamar. Vigie para que caia. Vigie para que caia. Amém? Amém. Só agradecendo, né, essa noite que para mim marcou, vai marcar. Eu quero acreditar que vai alcançar várias pessoas que estão aqui assistindo. Talvez escutou um pouco do testemunho do apóstolo, escutou a respeito do nosso trabalho no nosso ministério. Da onde começou, e a gente não começou logo de cima, teve um projeto, sabe? A gente começou ali, engateou. O altar Hoje era um estante. O altar era uma estante. Tinha uma cortina amarela que só Deus. Só Deus. Então, hoje a gente O está banheiro aqui. era o banheiro da minha casa, né? Então, só a oportunidade, a gente está aqui nesse Pod Crente. Então, pastor, obrigado, tá? Amém, Eu me amém. sinto honrado de estar aqui. Eita, glória. Eu quero acreditar que não vai ser a primeira vez.
Verdade. A gente vai estar aí Sim. outras vezes e Com certeza. obrigadão aí por essa noite maravilhosa. Eu que agradeço, porque graças a vocês, eu estou conhecendo a palavra de Deus, graças a vocês, eu quero que você que está assistindo compartilha para essa palavra chegar a quem precisa chegar. Né? Então eu agradeço a vida de vocês. Aqui é o caminho, né? Amém. Aqui é o caminho. As pessoas vão ser atingidas por todo mundo outra vez nessa live. Ela vai ficar ali, vai ser propagada, a igreja vai propagar, a gente vai propagar. E acaba que é o que Deus, é o altar que Deus te entregou, Amém. né? Para pregar o evangelho. Vou até pedir uma oração aqui acabando o vídeo agora, porque realmente o mundo espiritual é forte. E depois que eu falei que vou falar só sobre a palavra de Deus aqui no podcast, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Então, não é fácil não. Não é verdade? Vai ter muita vitória. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Obrigado a Deus você, abençoe. obrigado a todo mundo que está Deus nos assistindo abençoe. aí. Deus Obrigado, abençoe. valeu. Deus Espero abençoe. vocês lá sexta-feira. Amém. Amém.